Oi, gente, diretamente dos estúdios UMC de televisão, tá começando mais um Molhando o Bico. Ó, já deu pra ver que estamos de cenário novo, repaginado, pensando em agradar vocês, hein? Mas o que não muda aqui é a troca de informação. No programa de hoje nós vamos falar sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis. Mas vamos falar a partir do ponto de vista do jovem? O que os jovens sabem e entendem sobre esse assunto? Hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas e desmistificar alguns mitos sobre o assunto. Claro, eu não estou sozinho. Para me ajudar a comandar esse debate, a minha querida amiga Gabriela Pereira. Tudo bem, Gabi? Oi, Gustavo, tudo bom? Realmente, o nosso assunto hoje é bastante polêmico, mas precisa ser discutido. A sociedade, às vezes, não sabe como abraçar um portador de DST, como tratá-lo, e isso é bem preocupante. Algumas pessoas acreditam ainda que a DST pode ser transmitida por um aperto de mão até um beijo. Elas ligam muito a DST apenas a AIDS, comparando algumas mortes de artistas que tivemos há algum tempo. Lembrando, gente, que DST não é só AIDS, temos a herpes, a clamídia. Sim, por exemplo, a sífilis. A sífilis era uma doença até então não falada, era vista como uma doença da Idade Média. Ela voltou no Brasil como epidemia, tanto que o Ministério da Saúde fez uma campanha de prevenção contra a doença. Exatamente. Nosso assunto hoje é para desmistificar um pouco a DST e tirar essa ideia de que ela é uma doença transmitida apenas pelo uso de drogas e pelo sexo. Exatamente, a tecnologia avançou, os tratamentos de DST estão cada vez mais eficazes. Eles garantem cura em quase todos e em todos recebem uma grande qualidade de vida para quem é portador. E para nos ajudar a entender ainda mais do assunto, trouxemos hoje aqui no Molhando o Bico a psicóloga Priscila Passito, que vai nos ajudar nessa conversa. Priscila, primeiramente agradecer ter aceitado o convite, ter vindo até o nosso programa. E eu quero começar a pergunta falando sobre informação. Nós sabemos que a informação chega cada vez mais rápido às pessoas e de forma muito mais fácil. Porém, a DST, ela ainda está relacionada somente à AIDS. Por quê? Você sabe explicar pra gente? Na realidade, Guto, primeiramente, obrigada pelo convite. Na realidade, o DST ele está muito relacionado ao preconceito, à marginalização e muitas vezes as pessoas associam isso como um sexo promíscuo. Então, ou seja, a dificuldade de se falar sobre o assunto. Muitas pessoas confundem o DST como sendo AIDS. Hoje a nossa propaganda ela dá ênfase à AIDS, né, decorrente da importância, e muitas vezes acaba se esquecendo das outras doenças, como a gonorreia, a sífilis, que também é muito importante. Realmente, a gente sabe que é muito difícil para o portador de uma DST conviver consigo mesmo até. O que você daria de dica, por exemplo, para fazer um tratamento psicológico, um acompanhamento? É importante para portadores de DST mais graves, como, por exemplo, a AIDS? Não é um protocolo. A pessoa que é diagnosticada com AIDS precisa fazer terapia. Tem pessoas que vai encontrar no amigo, nos familiares esse suporte. A psicoterapia ela ajuda e auxilia sim muito. Por quê? A pessoa quando ela é diagnosticada com a doença, muitas vezes ela acaba entrando num episódio depressivo, num sentimento de culpa, num sentimento de rejeição. E a psicoterapia ela vai trabalhar esse enfrentamento de como administrar essa frustração. Priscila, você falou sobre família. Nós sabemos que é importante esse diálogo dentro de casa, da pessoa que tem DST com os familiares. Você aconselha essa pessoa a fazer a terapia familiar? Seria muito bacana. Tanto o DST, tanto o acompanhamento psicológico, ele ainda enfrenta muitos preconceitos. Então, muitas vezes, a família ela é enrijecida e ela não se abre para esse movimento. Tanto no DST, tanto qualquer tipo de problema, a terapia ela pode vir muito a solucionar, não resolver o problema da pessoa, mas ajudar a família a sanar dúvidas, quebrar alguns tipos de tabus. Então, a psicoterapia ela vai auxiliar nesse favorecimento à comunicação, que muitas vezes sozinho, sem essa mediadora, fica um pouco mais comprometido. A gente sabe também que é muito difícil para o portador de DST ele entrar no relacionamento, conversar com isso, seja no trabalho, fora do ambiente que é mais confortável para ele. Que dica você daria para um portador de DST, como que, por exemplo, pode ter acabado de ser diagnosticado há pouco tempo, para poder se soltar mais ou até mesmo conversar sobre isso abertamente, pode até não colocando a sua condição em jogo, mas podendo falar sobre a DST mais com as outras pessoas que estão ao seu redor?
Isso é muito íntimo, né? Abrir isso para o outro, essa condição de saúde. Então, por isso que existe muito ocultamento dessa informação. É uma situação que o indivíduo ele tem que se sentir confortável para abrir. Dentro desse contexto, o favorecimento da comunicação. Através da comunicação se fortalece o vínculo entre o casal e até mesmo como uma forma de cuidado um com o outro. No sentido de não continuar essa transmissão que hoje os números estão alarmantes decorrente dessa... E não é nem a falta de acesso, né? A informação nós temos, mas essa dificuldade de se falar sobre o assunto. Entendi. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, Priscila, sobre relacionamento. Quando um casal, um dos parceiros tem DST e o outro não. Gostaria que você falasse como deve ser o diálogo entre os dois. Mas antes de você falar de sua resposta, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Bem-vindo, astro rei, bem-vindo, amigo do peito. Olha que verão perfeito, olha que verão 100%. 36,5, calor de dentro pra fora. A latinha cai no gelo e o clima não vai embora. Vai verão, vem verão, e tudo segue 100%. Com Itaipava na mão, sol brilhando dentro do peito. Itaipava, a cerveja 100% verão. Beba com sabedoria. Voltamos do intervalo e nós estamos falando hoje no Molhando o Bico sobre DST. A Priscila Pacito, psicóloga, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre o assunto. Antes do intervalo, eu perguntei sobre relacionamento, na qual, quando um casal, um dos parceiros tem DST e o outro não. Como deve ser esse diálogo entre os dois? Porque ainda assim a DST, gonorreia, herpes, ela está muito ligada à traição. Então, um dos parceiros ele tem vergonha de se expor. Qual dica você dá? Como deve ser esse diálogo entre os dois? Através da sinceridade, né? É a melhor forma, como uma forma de cuidado com o parceiro e até mesmo para o parceiro que não tem, dizemos assim, a doença, que ele possa auxiliar no acompanhamento, no tratamento, no sentido dessa parceria que deve haver dentro do relacionamento conjugal e como uma forma de preservar tanto um quanto o outro. A gente sabe também que é muito difícil a gente falar com outras pessoas, a sociedade, absorver esse assunto. Que dica que você dá para a gente poder falar mais sobre esse assunto, para ele poder ser mais discutido e deixar de ser não só falar sobre prevenção, mas também falar de como é viver com uma DST? Esse espaço aqui é muito bacana, né? Para as pessoas não só terem acesso, mas falar das consequências, como uma forma de prevenção. Hoje, dentro da nossa rede pública, dentro da nossa cidade, os postos de saúde, UPA, eles oferecem o teste rápido, né? Hoje nós estamos tendo mais acesso, porém, mesmo assim, ainda existe muito preconceito que precisa ser trabalhado, que é uma coisa histórica, essa questão da forma que está sendo conduzida. Já estamos num movimento diferente, mas ainda tem muito o que se fazer, principalmente nós da área da saúde. Que ótimo. Priscila, muito obrigada pela sua presença. Foi muito importante você estar aqui hoje para tirar um pouco das nossas dúvidas e também do pessoal de casa. Obrigado, Priscila. Agora que a gente falou... Obrigada. Agora que a gente falou de comportamento, de como a sociedade pode um pouco mudar o seu pensamento para poder aceitar essas pessoas com DST, a gente também vai falar de um assunto um pouco mais sério, a parte da saúde. O nosso repórter Lucas Almeida foi conversar com uma especialista no assunto e tirou um pouco das nossas dúvidas também sobre saúde. Confere aí. Oi, gente. Eu tô aqui com a enfermeira Rosana, gerente coordenadora do programa de IST, AIDS e hepatites virais de Mogi das Cruzes. Ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre doenças tão importantes. Oi, gente. Principalmente falando sobre os jovens, que eles se acham autoimunes a essas doenças. É possível a gente trabalhar esse assunto em sala de aula para conscientizar eles da importância de se prevenir? Sim, é possível e nós já fazemos esse trabalho aqui no programa municipal. Nós oferecemos oficinas de sexo seguro nas escolas, tanto nas escolas estaduais quanto nas escolas municipais.
para atender realmente essa demanda do público adolescente e jovem, porque como realmente você falou, né, o jovem ele se acha autoimune a qualquer doença, não só IST. Mas isso é uma vulnerabilidade, né? Então, assim, a gente tem visto o número de casos novos aumentando nessa faixa etária, justamente porque essa população acaba se tornando mais vulnerável quando se acha autoimune a qualquer doença. Falando sobre os métodos de prevenção, a gente tem o PrEP e os métodos cuidados após o contato com uma pessoa com DST. Você pode me explicar um pouco a diferença e um pouco sobre como eles funcionam? Sim, então a PrEP é a pré-exposição sexual. Então é o tratamento antirretroviral, que vocês conhecem como coquetel, né? E que é então administrado continuamente, diariamente, aquelas pessoas que têm um risco aumentado de adquirir o HIV, tá? Então são essas pessoas mais vulneráveis, que a gente chama de populações mais vulneráveis. Fazem parte dessas populações os jovens gays ou homens que fazem sexo com homens, tá? Profissionais do sexo, a população travesti e transexual e os parceiros sorodiscordantes, onde um é portador do HIV e o outro não. Então, nesses casos, a indicação do uso contínuo da terapia antirretroviral como forma, então, de prevenção. A gente chama isso de PrEP. Agora, nós temos ainda a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual. É quando, então, a pessoa tem uma relação sexual de risco, não usou preservativo, ou o preservativo estourou, e aí ela pensa assim, nossa, será que eu peguei? Então, na dúvida, ela procura o pronto atendimento, ela é atendida na emergência por um médico que prescreve a terapia antirretroviral, que vai ser tomada por 28 dias, e essa pessoa vai fazer o segmento depois aqui com a gente na nossa unidade. É importante lembrar que a PEP ela só é indicada até no máximo 72 horas da exposição, tá? Depois disso não tem indicação. Com relação aos efeitos colaterais, existem efeitos colaterais, isso é claramente de indivíduo para indivíduo, né? Tem pessoas que têm, outras pessoas não, mas inclui-se nesses efeitos, diarreia, náuseas, vômitos, que passam em uma semana no máximo, tá? Então, como tem essa remissão espontânea, a pessoa não precisa se preocupar, porque ela vai depois se adaptar, né? E ela vai conseguir tomar durante os 28 dias. Outra doença sexualmente transmissível bastante comum e que vem aumentando o número de pessoas contaminadas recentemente é a sífilis. Você poderia me informar o porquê esse número é tão agravante nos últimos tempos e contar um pouco mais sobre essa doença pra gente? A sífilis é uma epidemia, tanto no nosso país quanto no nosso município, né? Nós temos enfrentado um aumento muito grande do número de casos novos de sífilis, não só a sífilis adquirida, que seria em adultos, né, de qualquer faixa etária, mas também da sífilis em gestante e da sífilis congênita, que seria então nos bebês que são expostos à sífilis materna. A sífilis é uma doença muito antiga, na verdade a gente já deveria ter eliminado a sífilis, né, do nosso meio, mas infelizmente o que vem acontecendo é que as pessoas que têm a sífilis acabam não fazendo teste, fazendo o diagnóstico precoce, e enquanto possuem a bactéria no seu organismo, estão transmitindo a doença. Quando fazem o teste e descobrem, né, que tem a sífilis, provavelmente essa sífilis já está numa fase mais avançada e várias outras pessoas já foram então infectadas por essa bactéria. Quando acontece da gente fazer o diagnóstico da sífilis, é muito importante que o parceiro também seja tratado. Que se o parceiro não for tratado, ele vai se reinfectar. Então a gente trata uma pessoa e não trata a outra, esse ciclo a gente não consegue quebrar. Precisa necessariamente tratar o parceiro. Assim como é exemplo de outras ISTs, né, que se a gente não trata o parceiro, ocorre a reinfecção. Se a gente não diminuir o número de casos novos de sífilis adquirida, a gente não vai diminuir sífilis em gestante e, consequentemente, não vai diminuir sífilis congênita.
Então a nossa luta hoje é a redução, pelo menos, já que a gente não consegue a eliminação, mas é a redução da transmissão vertical da sífilis, que é das mães portadoras de sífilis para os bebês. Ainda falando sobre a transmissão vertical, existe algum tratamento específico para os bebês, algum método no parto para a prevenção da contaminação vertical? Queria que você contasse um pouco para a gente também sobre isso, Rosana. Então, toda gestante, né, que é exposta a sífilis, ela precisa realizar o tratamento até no máximo 30 dias antes do parto, para a gente considerar então que essa gestante foi efetivamente tratada e que o risco dela passar a sífilis para o bebê é menor. De qualquer sorte, toda parturiente ou toda mulher que dá entrada na maternidade, ela vai fazer o teste rápido de sífilis. Se esse teste for reagente e ela não tiver história prévia de sífilis, né, já em tratamento, ela vai ser tratada na maternidade e o bebê, assim que nasce, é tratado também. E posteriormente a esse tratamento que é feito no hospital, na maternidade, ele é matriculado no nosso serviço aqui e faz então o segmento até 18 meses de idade no mínimo, tá? Geralmente a gente com 2 anos consegue identificar se essa criança foi infectada pela bactéria ou não. Isso quanto a sífilis e quanto ao HIV, o procedimento é o mesmo? Existe algum método mais específico? Quanto ao HIV, toda criança que é exposta, né, ao HIV materno, ela também faz o atendimento aqui, faz esse segmento aqui durante 2 anos. Graças a Deus a gente já tem uns 5 anos que a gente não tem nenhum caso de infecção de HIV em crianças, tá? Então, assim, todas as ações que a gente tem desenvolvido, elas têm sido efetivas e eficazes, porque as crianças são expostas por conta da sorologia da mãe, mas elas não são infectadas, tá? Toda gestante que é portadora do HIV precisa tomar o antirretroviral durante a gestação. Se ela descobrir durante a gestação que ela é portadora do HIV, até a 20ª semana de gestação é necessário que ela inicie o antirretroviral. Tome durante toda a gestação. No parto, o bebê é tratado também com antirretroviral e é matriculado imediatamente no nosso serviço para fazer o segmento. Na década de 90, as pessoas que foram contaminadas, que foi que a gente teve o boom da AIDS, elas sofriam muito preconceito. Hoje em dia, com os tratamentos, com a evolução, né, de novos medicamentos, o que contribuiu para as pessoas serem encaradas de outra forma, não como naquela época? Na década de 80 e 90, né, foi a descoberta, né, do HIV/AIDS e toda aquela cara que o HIV ganhou nessa época, né? Hoje já não existe mais isso. O HIV não tem cara, as pessoas têm uma sobrevida, né, muito maior do que há 2, 3 décadas atrás e tem uma qualidade de vida também muito melhor. Então a pessoa que vive com o HIV, ela vive tão bem quanto qualquer outra pessoa que não tem o HIV. Basta então que ela tenha uma adesão de 100% ao tratamento, compareça às consultas, venha para colher os exames específicos, que é a única forma da gente monitorar se esse vírus está em menor quantidade no sangue, se ela não tem nenhum problema imunológico que pode desencadear a doença. Se ela fizer isso tudo direitinho, né, ela vive super bem, uma taxa de sobrevida praticamente igual a uma pessoa que não tem o HIV. E o tratamento psicológico, ele contribui também para a qualidade de vida da pessoa, para ela encarar a doença como uma coisa normal, que ela pode ter uma vida normal? Sim, com certeza. O tratamento psicológico, né, o segmento psicológico, a terapia psicológica ou até em grupo, né, é importante porque toda doença crônica ela passa por algumas fases. Uma delas é a negação da doença. E essa fase é muito complicada, muito difícil da gente lidar, inclusive nós como profissionais de saúde, porque é onde muitas vezes o paciente abandona o tratamento, porque ele nega a doença. Então, quando a gente tem um acompanhamento psicológico, né, dessa pessoa, ele tem uma aceitação dessa doença, aceita como sendo uma doença crônica que ele precisa tratar continuamente e aí a adesão é muito melhor.
ele aderindo ao tratamento, a qualidade de vida é 100%. Conta pra gente um pouco do programa, onde ele fica localizado e todos os serviços que ele oferece para a população mundial. Então, nós somos o Programa Municipal de ST/AIDS e Hepatites Virais. A gente tem 2 serviços que funcionam no programa. Um deles é o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, que faz o atendimento, o acolhimento, a assistência e o tratamento do portador do HIV. E nós temos também o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que oferece então os testes, né, de forma gratuita e sigilosa, tanto para HIV, sífilis e hepatites B e C. Na nossa unidade nós oferecemos testes rápidos, ficam prontos em até no máximo 40 minutos, então a pessoa já tem a oportunidade de ficar sabendo o seu status sorológico no mesmo dia, dentro de 1 hora ela consegue então sair com o laudo desses testes. A gente oferece também a imunização, que é a vacinação contra a hepatite B, porque a gente entende que a pessoa imunizada, né, ela tem o menor risco então de adquirir essas doenças. Nós oferecemos tudo isso de forma gratuita, além dos insumos de prevenção, preservativo masculino, tanto adulto quanto adolescente, preservativo feminino e gel lubrificante. Além disso, a gente oferece toda a orientação que a pessoa precisar, orientação individual, portanto, pretende atingir a demanda de cada um. A gente fica então na Avenida Fausta Duarte de Araújo, número 412, no Jardim Santista, ao lado do estacionamento da Honda Fabergé. Rosana, muito obrigado pela entrevista. A população se agregou muito com as informações que você acabou de contar pra gente. Muito obrigado. Agora é com vocês do estúdio. Gabi, Gustavo. Polêmico o assunto, não é mesmo, Gabi? É verdade. Por isso que a gente fala desses temas aqui no Molhando o Bico. A DST, por exemplo, ela tá aqui na nossa sociedade, às vezes a gente nem sabe. É preciso falar sobre esses assuntos, é preciso discutir e deixar a sociedade um pouco mais confortável com isso. E é por isso que a gente está aqui, para dar importância a esses assuntos e dar voz à nova geração que vem vindo. Bom, o programa vai chegando ao fim. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua parceria e agradecer você que está aí do outro lado. Dizer que eu aguardo a oportunidade de a gente abrir mais uma e molhar o bico. Tchau, gente! Tchau!